Porto Alegre. A grande metrópole do Brasil meridional é uma das mais belas cidades do país. O vertiginoso... A situação da educação no Rio Grande do Sul, ao longo do século XIX, era precária. Em 1872, 76% da população do estado era analfabeta, e somente em 1869 começou a primeira escola para a formação de professores primários. A primeira biblioteca pública só foi instalada em 1877. Aqueles que queriam uma formação superior tinham que ir para as academias de Recife, Rio de Janeiro e até São Paulo, acessíveis só para os ricos na época. E mesmo que o governo soubesse da precariedade, o investimento e os recursos eram insuficientes. Isso começou a mudar no fim do século, quando a elite política e intelectual passou a ver a educação popular e a qualificação profissional como ferramentas essenciais para o progresso e para a entrada na modernidade. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, tem suas raízes no final do século XIX, quando Porto Alegre começou a concentrar instituições de ensino superior. E em 1895 foi criada a Faculdade de Farmácia e Química, considerada uma das mais antigas unidades que compõem hoje a universidade. E no ano seguinte, 1896, foi criada a Escola de Engenharia. Também em 1898 foi criada a Faculdade de Medicina. Essas escolas, ainda independentes entre si, formaram os primeiros núcleos de ensino científico profissionalizante do Estado. Ao longo das primeiras décadas do século XX, novas instituições foram criadas, como a Faculdade de Direito, a Faculdade de Agronomia e Veterinária, a Escola de Odontologia, o Instituto de Belas Artes, o que fez Porto Alegre um centro educacional de referência no Rio Grande do Sul e no país. O passo seguinte foi a integração dessas escolas em uma universidade. E em 28 de novembro de 1934, um decreto estadual criou a Universidade de Porto Alegre, a UPA, reunindo as faculdades que existiam na capital. O processo acompanhava uma tendência nacional, já que no mesmo ano foi criada a Universidade de São Paulo, expressando o desejo de modernizar e organizar o ensino superior no Brasil. A nova universidade funcionava como uma instituição estadual, e a partir dela, Porto Alegre consolidou-se, definitivamente, como um polo de ensino superior. E em 1947, a UPA, a Universidade de Porto Alegre, passou a ser chamada de Universidade do Rio Grande do Sul, URGS, mas sem o F ainda, porque ela passou a incorporar não só instituições da capital, mas também instituições de outras cidades gaúchas, como Pelotas e Santa Maria. Essa mudança refletia o caráter estadual mais amplo da instituição. E 3 anos depois, em 1950, a universidade foi federalizada, recebendo definitivamente o nome Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, com o F, que a gente não fala. Esse processo trouxe maior apoio financeiro, expansão de infraestrutura e inserção em uma rede nacional de pesquisa, consolidando, então, o prestígio da instituição no cenário brasileiro. Durante as décadas seguintes, especialmente a partir da reforma universitária de 1968, a URGS passou por importantes transformações. O antigo modelo baseado em cátedras foi substituído por uma estrutura de departamentos e institutos. A universidade ampliou fortemente sua atenção e sua atuação na pós-graduação e na pesquisa científica. Nos anos de 1970 e 1980, consolidaram-se como um dos principais polos acadêmicos do país, atraindo professores, pesquisadores de diferentes áreas e reforçando o papel de liderança no sul do Brasil e no restante dos distritos e regiões. Atualmente, a URGS é uma das universidades mais respeitadas do Brasil. Ela conta com 4 grandes campi em Porto Alegre: o Campus do Centro, o Campus da Saúde, o Olímpico e o Vale, além de uma unidade no litoral, que oferece dezenas de cursos de graduação e pós-graduação e reúne mais de 40 mil pessoas em sua comunidade acadêmica. Sua atuação vai além do ensino e da pesquisa. A universidade também possui um papel importante na vida cultural do Estado, com museus, orquestras, corais e exposições abertas ao público, que são muito interessantes para quem quer saber um pouco mais de Porto Alegre e se aculturar um pouquinho melhor. Outro aspecto fundamental da URGS é o patrimônio histórico e arquitetônico que é preservado. Prédios como a Faculdade de Direito e o Observatório Astronômico foram tombados pelo IPAM. E em 2000, o conjunto arquitetônico da universidade foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul. Esse reconhecimento reflete não apenas o valor acadêmico da instituição, mas também a importância para a memória e identidade cultural da sociedade gaúcha. A trajetória da URGS reflete o próprio desenvolvimento do ensino superior no Brasil. Iniciada em pequenas faculdades isoladas, transformada então em uma universidade estadual e depois federal, e expandida, assim, a instituição tornou-se hoje um dos maiores centros de conhecimento e cultura do país. A história dela demonstra a busca pela integração entre ensino, pesquisa, extensão,
mantendo-se como uma referência nacional e internacional em diversas áreas de saber.